No livro de 1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 6 até o 9, diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Um dos períodos provavelmente mais difíceis de Saul foi quando ele foi sentenciado por Samuel e praticamente teve exposto ali o seu erro, a sua falha e condenado a perder o seu reino. Mas talvez um período ainda mais difícil de lidar, porque ele tinha que lidar com algo ainda mais poderoso, que era o seu próprio coração, foi quando ele ouviu essa cantoria, fruto de uma palavra muito específica, que é comparação. E aquilo acabou com a vida de Saul. Aquilo arrebentou com ele, porque ele começou a perseguir alguém que estava ao lado dele, alguém que lutava com ele. E provavelmente não só Davi, mas eu acredito que ele começou a olhar talvez com os olhos um pouco diferentes, praticamente todos aqueles que se aproximavam dele. E a partir daquele dia começou praticamente uma busca incessante pelo fim da vida de Davi. E tudo isso fruto de uma comparação. As mulheres cantavam e diziam que Saul havia vencido e lutado contra milhares. Já Davi contra 10 milhares. E essa comparação arrebentou com Saul. E eu vou te dizer, hoje a gente vive a mesma situação. O grande mal da humanidade, de uma forma geral, e talvez seja aquilo que nós estamos vivendo, que talvez você esteja vivendo, é um conflito por frutos de comparações. Você olha para a vida de uma pessoa e normalmente essa pessoa tem alguma coisa a mais do que você, ou tem uma condição melhor do que você em alguma situação, ou de repente tem um marido aparentemente melhor para ela do que o que você tem, ou uma esposa, no caso do marido, melhor do que a sua esposa em algum aspecto da qual você olha, você realmente acha aquilo importante. Talvez filhos mais obedientes, ou coisas do tipo, ou quem sabe até o mais banal, que seria dinheiro mesmo, né? Conquistas mesmo, um carro melhor, uma casa melhor. E aí nós nunca nos sentimos satisfeitos. Eu lembro que algum tempo atrás eu havia ouvido uma história, não sei da veracidade da história em si, mas que uma vez fizeram uma análise de uma tribo e essa tribo ela tinha acesso à sociedade no geral, né, mas ela era mais fechada. Então eles tinham a vida deles, eles conviviam e viviam muito bem. Havia um grau de felicidade para todos ali. Só que de repente, quando foram introduzidas algumas coisas e uma pessoa começou a ter um pouquinho mais do que a outra, de repente algum material ou alguma coisa mais bonita ou melhor, ou algum instrumento ou alguma ferramenta melhor ou qualquer coisa assim, aquela pessoa que antes era feliz sem aquilo ali, ela começou a ser triste ou a ficar triste, porque o fato não era que ela não tinha e continuava sem ter, e o problema era que a outra pessoa agora tinha alguma coisa. E aí naquele fruto de comparação ela sofre. Temos um problema muito grande que é a rede social e normalmente as pessoas elas mentem demais na rede social. Cristãos que muitas das vezes estão passando por problemas terríveis ou de repente problemas às vezes no relacionamento e estão lá postando foto, mentindo, falando que está feliz e que o cônjuge faz a pessoa feliz. No fundo, às vezes não está. E, por outro lado, tem outras pessoas que estão acompanhando, estão assistindo a vida dessas outras pessoas e tudo parece perfeito. Você pega aí um cantor conhecido, ou quem sabe algum ator, ou qualquer coisa do tipo, e aí as pessoas estão olhando para eles e achando que está tudo bem, não está. Porque tem dinheiro, porque tem uma situação melhor, achando que está tudo bem, não está. E começa a comparar as coisas. Meu irmão, isso vai destruir você. Minha irmã, isso vai arrebentar com você. Então, quero um conselho. Comece a orar ao Senhor agora e comece a buscar a Ele para que Ele te dê discernimento em relação a todas essas coisas e dentro do seu coração comece a haver um contentamento, a ficar contente e satisfeito com aquilo que você tem. Você pode almejar alguma coisa a mais, você pode querer alguma coisa a mais, mas isso não pode se tornar o foco principal da sua vida, porque quando isso acontecer, então verdadeiramente você está perdido e você está fadado à tristeza profunda, à amargura, porque
infelizmente você não vai ter tudo aquilo que você gostaria de ter. E é assim para todos. Então, não se compare. Deus tem coisas extraordinárias para você. Não compare aquilo que Deus pode te dar e aquilo que Deus está te dando ou está fazendo na sua vida com a história e a vida de outras pessoas. Não dá para comparar. Isso só vai fazer mal para você. Então busque no Espírito Santo a mudança desses pensamentos no seu coração e seja feliz em nome de Jesus. Deus te abençoe.